Alguma vez você já se perguntou como, ao longo de milhares de anos, as pessoas criaram rituais especiais para proteger suas casas? Muito antes do surgimento de fechaduras modernas, alarmes e câmeras de vigilância, nossos antepassados desenvolveram cerimônias impressionantes destinadas a proteger o lar de todos os tipos de desgraças e aflições. Hoje, vamos embarcar numa fascinante jornada ao redor do mundo e conhecer 8 dos mais incomuns rituais de proteção de habitações, muitos dos quais ainda são praticados em diferentes cantos do planeta. Uma casa é muito mais do que apenas uma estrutura física. É um espaço sagrado, nosso refúgio do caos do mundo exterior, um lugar onde podemos ser nós mesmos. É por isso que culturas de todos os continentes desenvolveram sistemas complexos para proteger a moradia, incluindo rituais, amuletos e talismãs. Esses rituais refletem as crenças profundas dos povos, sua compreensão da ordem do mundo e das relações entre os mundos visível e invisível. Vamos começar nossa jornada nas terras frias da Escandinávia, onde os vikings desenvolveram um sistema em camadas para proteger suas casas. O elemento central desse sistema era o ritual de atrair um espírito guardião doméstico, conhecido como Tonte na Suécia ou Nisse na Dinamarca e Noruega. Ao estabelecer uma nova casa, os vikings realizavam uma cerimônia complexa, durante a qual colocavam uma estatueta de madeira, esculpida de árvore sagrada, geralmente carvalho, freixo ou sorveira, na fundação. No entanto, poucos sabem que o processo de fabricação de tal estatueta era cercado por muitos tabus. Apenas um homem que tivesse atingido certa idade e tivesse filhos podia realizar a escultura. A árvore deveria ser cortada em um dia especial do ano, geralmente durante o solstício de inverno. A madeira não podia ser trabalhada com ferramentas metálicas, apenas facas de pedra ou osso eram utilizadas. Acreditava-se que qualquer violação dessas regras tornava a estatueta morta, incapaz de atrair um espírito protetor. Depois que a estatueta era colocada na fundação, realizava-se o ritual de alimentação. Através de uma abertura especialmente deixada no chão da casa, derramavam leite, mel e cerveja e também jogavam grãos e pão. Este ritual era repetido a cada lua nova durante um ano, após o qual o espírito guardião era considerado completamente vinculado à casa. Curiosamente, os vikings acreditavam na hereditariedade dos espíritos protetores. Se uma família se mudasse, eles realizavam um ritual especial convidando o duende a se mudar com eles, em casos particularmente importantes. Por exemplo, antes de uma longa viagem marítima, quando os guerreiros deixavam mulheres e crianças em casa sem proteção, um ritual mais radical era realizado. Um animal, geralmente um galo ou cordeiro, era sacrificado a Odin com um pedido de proteção adicional e emparedado na fundação da casa. Arqueólogos encontraram repetidamente tais sepultamentos durante escavações de assentamentos escandinavos antigos. O que é especialmente surpreendente é que essas crenças eram tão fortes que continuaram a existir mesmo após a cristianização da Escandinávia. Nas casas camponesas, até o século XIX, manteve-se o costume de deixar uma tigela de leite para o duende durante a noite, e na Islândia, ainda hoje, se pode ouvir histórias sobre Huldufolk, o povo oculto que protege as moradias daqueles que os tratam com respeito. Vamos agora para a Terra do Sol Nascente, o Japão, onde existe um sistema antigo e extremamente complexo de proteção da casa, baseado nos princípios do shintoísmo e do budismo. 2 vezes por ano, nos últimos dias de junho, Nagoshi no Harai, e dezembro, Osugi no Harai, é realizada a cerimônia de purificação, o Harai, destinada a expulsar toda a negatividade que possa ter se acumulado na casa. O elemento-chave deste ritual é o shimenawa, uma corda especial trançada com palha de arroz no sentido anti-horário, direção considerada sagrada. Durante o processo de trançado, usa-se apenas a mão direita, pois a esquerda está associada à impureza. Na corda, são fixadas tiras de papel em zigue-zague, shide, simbolizando relâmpagos, a arma dos deuses contra os espíritos malignos. Em algumas regiões, também entrelaçam no shimenawa ramos da árvore sagrada de folha perene sakaki, folhas de samambaia e tangerinas, cada elemento tendo seu significado simbólico. Para a realização do ritual completo,
é convidado um sacerdote shintoísta, Kannushi, que se veste com roupas especiais e conduz uma cerimônia de várias horas, incluindo purificação com fogo, água e sal. Curiosamente, o fogo para o ritual é obtido pelo método antigo, fricção de madeira contra madeira, e a água é retirada apenas de fontes sagradas. Durante a cerimônia, o sacerdote usa um hara-eguchi, uma varinha ritual com tiras de papel, com a qual faz movimentos purificadores sobre todos os cômodos da casa. É particularmente interessante que em cada região do Japão, esse ritual básico é complementado por tradições locais. Por exemplo, na prefeitura de Tochigi, pequenas bonecas de palha, o Ara-ningyo, são colocadas na casa para absorver energia negativa, após o que são queimadas em uma fogueira ritual. E nas regiões montanhosas de Kyushu, pratica-se a suspensão de buquês de ervas especiais sob o telhado, que afastam os espíritos malignos com seu aroma. No Japão moderno, a maioria das famílias já não realiza a versão completa do ritual, mas muitas continuam a pendurar shimenawa sobre a entrada da casa, bem como adquirir amuletos especiais, ofuda, nos templos, que são colocados em diferentes cômodos para proteção adicional. Esses amuletos são renovados anualmente durante a visita ao templo, no período de Ano Novo. A próxima parada de nossa jornada é o norte da África, particularmente Marrocos, onde, por séculos, se desenvolveu um sistema complexo de proteção da casa, combinando elementos de crenças berberes, islâmicas e até da tradição judaica. O lugar central neste sistema é ocupado pela Ramsa, um amuleto em forma de palma aberta com um olho no meio, também conhecido como mão de Fátima ou mão de Miriam, dependendo da afiliação religiosa da família. A criação de uma verdadeira Ramsa protetora não é apenas um processo artesanal, mas um ato verdadeiramente sagrado. O mestre que fabrica o amuleto deve passar por treinamento especial e receber a bênção de um mentor espiritual. O trabalho no amuleto começa apenas em determinados dias do calendário lunar e em um estado especial de pureza ritual. O mestre jejua por 3 dias antes de iniciar o trabalho e recita orações especiais destinadas a dotar o futuro amuleto com poder protetor. O material para a Ramsa é escolhido dependendo do que exatamente requer proteção. Ramsas de prata são consideradas as mais universais e poderosas, especialmente se a prata for obtida de moedas antigas. Ramsas de cobre protegem contra doenças, as de madeira, contra incêndios, e as feitas de osso de camelo, contra seca e fome. Para a proteção contra males particularmente fortes, podem ser criados amuletos combinados, incluindo vários materiais. Cada elemento do design da Ramsa tem significado simbólico. Os 5 dedos são associados com os 5 mandamentos fundamentais do Islã, ou os 5 livros da Torá. O olho no centro da palma reflete o olhar negativo do invejoso. Os padrões gravados na superfície do amuleto representam símbolos berberes antigos, cujo significado é transmitido do mestre para o aprendiz na tradição oral. Após a fabricação, a Ramsa passa por um ritual de ativação, incluindo defumação com ervas especiais. Geralmente é usada uma mistura de 7 plantas, entre as quais estão sempre presentes a ruda, sálvia e um tipo especial de absinto local. Então, o amuleto é carregado ao sol por 7 dias, após o que é considerado pronto para realizar sua função protetora. Curiosamente, na tradição marroquina, a Ramsa é colocada não apenas sobre a porta de entrada, mas também em outros pontos estratégicos da casa, sobre janelas, junto às camas, na cozinha e especialmente no quarto das crianças. Acredita-se que forças malignas podem entrar na casa por qualquer abertura, por isso a proteção deve ser multinível. Nas casas ricas de Marrakech e Fez, pode-se ver sistemas de proteção completos, incluindo Ramsa, inscrições caligráficas do Alcorão, ornamentos geométricos especiais e até elementos arquitetônicos, como uma forma especial de portais, tornando-os pouco atraentes para djinns e outras criaturas sobrenaturais. Transportemo-nos agora para as terras eslavas, onde existia um incrível ritual de criação de uma toalha de um dia. Este ritual era realizado em situações de crise, durante epidemias, secas, invasões inimigas
ou outras calamidades que ameaçavam toda a comunidade. A toalha de um dia, ou seja, feita em um dia, era criada pelos esforços coletivos de todas as mulheres da aldeia em um único dia de luz, do amanhecer ao pôr do sol. Todo o processo, desde o processamento do linho até o produto bordado acabado, deveria ser completado nesse tempo. Isso exigia uma organização incrível e ações coordenadas. O ritual começava com uma cerimônia especial de colheita do linho. As mulheres iam para o campo antes do nascer do sol, tendo que caminhar descalças e usando apenas camisas longas sem cintos. Cabelos soltos e ausência de cinto simbolizavam abertura para a interação com forças superiores. Elas arrancavam o linho pela raiz, recitando encantamentos especiais. Então, começava um processo de processamento em várias etapas. O linho era amassado, batido, penteado, fiado, tecido e bordado. Em cada etapa, diferentes grupos de mulheres trabalhavam, passando o material para o próximo grupo. Durante todo o processo, um rigoroso silêncio era mantido. Acreditava-se que qualquer palavra pronunciada poderia destruir o poder protetor da futura toalha. A comunicação era permitida apenas através de gestos. Atenção especial era dada ao bordado, que deveria conter símbolos protetores antigos, losangos com pontos, símbolo de fertilidade, cruzes, símbolo dos 4 pontos cardeais, zigue-zagues, símbolo de água e chuva, e figuras estilizadas de mulheres com braços erguidos, representação da deusa protetora. As cores dos fios também tinham significado. Vermelho simbolizava força vital e proteção contra a morte. Azul, proteção celestial. Verde, conexão com o mundo vegetal e renascimento. Quando a toalha estava pronta, era realizada uma cerimônia final de consagração. Todas as mulheres da aldeia, segurando a toalha esticada, circulavam com ela ao redor do assentamento no sentido horário. Em cada ponto cardeal, faziam uma parada e a mulher mais velha pronunciava encantamentos especiais, invocando proteção daquela direção. Então, a toalha era pendurada em uma árvore especial, geralmente um carvalho, na periferia da aldeia ou nos portões, criando uma fronteira simbólica entre o espaço protegido da comunidade e o perigoso mundo exterior. Historiadores observam que durante a epidemia de cólera de 1830, em algumas aldeias, a criação de uma toalha de um dia coincidiu com o fim da propagação da doença. Pesquisadores modernos explicam isso pelo fato de que a ação coletiva e o auto-isolamento das mulheres durante o ritual poderiam realmente impedir a transmissão da infecção. Surpreendentemente, elementos deste ritual foram preservados em algumas aldeias remotas da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia até meados do século XX. Nos anos 1920, etnógrafos documentaram a realização deste ritual durante uma seca em várias aldeias da província de Smolensk, e em 1941, com o início da Grande Guerra Patriótica, em algumas aldeias da região de Arkhangelsk, mulheres criavam toalhas de um dia para proteger seus filhos e maridos que tinham ido para a frente de batalha. Agora, vamos para as altas montanhas do Tibete, onde um complexo sistema de bandeiras de oração coloridas, Lungta, que traduzido significa cavalo de vento, é usado para proteger a habitação. Esta tradição tem suas raízes na antiga religião Ben, que precedeu o budismo, mas com o tempo foi integrada às práticas budistas. As bandeiras de oração tibetanas são pequenos pedaços retangulares de tecido de 5 cores enfiados em uma corda. Cada cor corresponde a um dos 5 elementos. Azul, ou azul claro, simboliza o céu e o espaço. Branco, ar e vento. Vermelho, fogo. Verde, água. E amarelo, terra. A sequência de cores tem importância fundamental e deve sempre ser observada exatamente nesta ordem, simbolizando a harmonia de todos os elementos do universo. Em cada bandeira são impressos mantras sagrados, orações ou imagens. No centro, frequentemente é colocada a imagem do Lungta, o mítico cavalo de vento, carregando nas costas uma joia que realiza desejos. Nos cantos da bandeira, geralmente são representados 4 animais sagrados, simbolizando as 4 direções: tigre, leste; leão da neve, norte; garuda,
o pássaro-homem, oeste, e dragão, sul. Cada uma dessas criaturas possui qualidades protetoras especiais. A fabricação de bandeiras de oração é um processo sagrado, exigindo a observância de certas regras. Tradicionalmente, o tecido para as bandeiras é tingido com corantes naturais e a impressão é feita manualmente usando blocos de madeira transmitidos de geração em geração. Antes da fabricação, o mestre deve se purificar física e espiritualmente, e o processo é acompanhado pela recitação de mantras. Acredita-se que bandeiras criadas em estado de emoções negativas não apenas não protegerão a casa, mas podem atrair energias desfavoráveis. Pendurar as bandeiras é um ritual separado, que preferencialmente é realizado em dias especiais do calendário budista. O dia considerado mais favorável é o Losar, Ano Novo Tibetano, ou dias associados a Buda Shakyamuni. As bandeiras são penduradas no telhado da casa, formando linhas que vão dos 4 cantos para um mastro central. Durante a instalação das bandeiras, é recitada uma oração especial, invocando forças protetoras e bênção para todos os habitantes da casa. De acordo com as crenças tibetanas, quando o vento agita as bandeiras, as orações escritas nelas se espalham em todas as direções, abençoando não apenas a casa e seus habitantes, mas todos os seres vivos aos quais este vento chega. Assim, cria-se um campo protetor constantemente atuante, que afasta espíritos malignos e atrai energias favoráveis. Uma característica interessante desta tradição é que as bandeiras nunca são removidas. Acredita-se que, à medida que desbotam e se desintegram sob a ação dos elementos, as orações e bênçãos nelas contidas são completamente liberadas no espaço. Quando as bandeiras ficam muito desgastadas, novas são penduradas ao lado delas. As antigas são deixadas para se decompor naturalmente, ou são queimadas em uma fogueira ritual, mas nunca descartadas como lixo, pois nelas estão impressos textos sagrados. Na América Latina, especialmente no México, para a proteção da casa é amplamente utilizado um incrível amuleto, o Ojo de Dios, Olho de Deus. Este talismã trançado em forma de cruz tem uma história antiga, contando pelo menos 2000 anos. Originalmente, era parte das práticas espirituais dos Huichóis, um povo indígena que vive nas regiões montanhosas do México. Após a chegada dos conquistadores espanhóis e a imposição do cristianismo, este símbolo pagão foi reinterpretado e integrado ao novo sistema religioso, recebendo o nome de Olho de Deus. O tradicional Ojo de Deus é criado cruzando 2 palitos, geralmente de salgueiro ou outra madeira flexível, e envolvendo-os sucessivamente com fios coloridos. O processo começa do centro e move-se em espiral até a borda externa, criando um padrão em forma de losango. As cores dos fios têm significado simbólico. Azul protege contra forças malignas, vermelho confere energia vital, amarelo atrai bênção solar, verde está ligado à fertilidade e prosperidade, e branco simboliza pureza e espiritualidade. Na tradição Huichol, a criação do Olho de Deus não é apenas um artesanato, mas uma prática espiritual. O processo de trançado é acompanhado por orações e um estado meditativo especial. Acredita-se que o mestre coloca parte de sua alma no amuleto, e é por isso que o Ojo de Deus possui a capacidade de proteger a casa e seus habitantes. Cada movimento durante o trançado tem um sentido sagrado. A primeira cruz simboliza o nascimento e a gradual expansão do padrão, o crescimento espiritual e a expansão da consciência. Particularmente interessante é a tradição de criar olhos de Deus multinível para crianças. Quando nasce uma criança, cria-se o primeiro, menor nível do amuleto. Então, a cada ano, no aniversário da criança, adiciona-se um novo nível, mais amplo, até que a criança complete 5 anos. Acredita-se que nessa idade, a alma se une completamente ao corpo e estabelece-se uma forte conexão com o mundo espiritual. O amuleto completo de 5 níveis atua como protetor da alma da criança neste período crítico. Em algumas regiões do México, existe a tradição de incorporar um pequeno espelho no centro do Ojo de Deus. Tal amuleto é chamado Ojo Espejado, olho espelhado, e é considerado especialmente poderoso,
pois não apenas reflete energias negativas, mas também as devolve ao remetente. Às vezes, também são entrelaçadas no amuleto penas de pássaros, pedaços de osso ou conchas, cada um desses elementos fortalecendo um aspecto específico de proteção. A colocação do Hojo de Deus na casa também segue certas regras. O amuleto principal é pendurado sobre a porta de entrada, com a base direcionada para dentro da casa, para atrair bênçãos, e as pontas afiadas para fora, para afastar o mal. Amuletos adicionais são colocados sobre janelas e nos cantos dos quartos. Nos dormitórios, os olhos de Deus são pendurados sobre as camas para proteger os dorminhocos de pesadelos e influências negativas. No México moderno, esses coloridos talismãs podem ser vistos em quase todas as casas, não apenas em áreas rurais, mas também em apartamentos urbanos. Muitas famílias mantêm a tradição de sua fabricação, transmitindo a técnica de trançado de geração em geração e, assim, preservando a conexão com as antigas práticas espirituais de seus antepassados. O próximo ritual de proteção da casa nos leva à África Ocidental, onde muitas tribos, particularmente os Yorubás na Nigéria e os beninenses em Gana, praticam um complexo ritual de criação de máscaras protetoras Njema. Estas máscaras, instaladas sobre a entrada da habitação, são consideradas não apenas símbolos, mas receptáculos de verdadeiros espíritos protetores, prontos para repelir qualquer ameaça à casa e seus habitantes. A criação de uma máscara Njema é um processo extremamente complexo, cercado por numerosos rituais e tabus. Apenas mestres especialmente treinados, que passaram por uma iniciação de muitos anos e receberam a bênção dos anciãos da tribo, podem se dedicar a isso. O mestre na fabricação de máscaras ocupa uma posição especial na hierarquia tribal. Ele é considerado um elo entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. O processo começa com a escolha de uma árvore adequada. Não pode ser qualquer árvore. Apenas determinadas espécies consideradas sagradas são adequadas para a criação de uma máscara. Antes de derrubar a árvore escolhida, realiza-se um ritual especial, durante o qual o mestre se comunica com o espírito da árvore, explicando para qual propósito ela será usada e pedindo permissão para o corte. Oferendas são deixadas nas raízes da árvore, geralmente vinho de palma, nozes de cola e ovos. Depois que a árvore é derrubada, começa o processo direto de escultura. O mestre trabalha em estado de transe ritual, alcançado através de cantos especiais, danças e, às vezes, consumo de plantas psicoativas. Acredita-se que, neste estado, as mãos do mestre são guiadas pelos espíritos dos ancestrais, ajudando a criar uma máscara perfeitamente adequada para a proteção de uma casa específica. Cada elemento da máscara tem significado simbólico. Olhos bem abertos simbolizam vigilância, dentes à mostra, prontidão para repelir um ataque, chifres, conexão com as forças da natureza, e padrões especiais aplicados na superfície da máscara representam símbolos protetores antigos, cujo significado é conhecido apenas aos iniciados. Frequentemente, as máscaras são adornadas com materiais naturais, penas de pássaros para invocar proteção dos céus, pelos de animais para conexão com a força das criaturas terrestres, conchas para atrair a bênção dos espíritos aquáticos. Após a conclusão da escultura, a máscara passa por um ritual de vivificação. O xamã da tribo realiza um ritual de várias horas, durante o qual a máscara é aspergida com infusões especiais de ervas, defumada com fumaça de plantas sagradas e alimentada com sangue sacrificial. Geralmente usa-se sangue de galo ou cabra. Durante este ritual, são proferidos encantamentos antigos, convocando o espírito protetor a habitar a máscara. A instalação da máscara sobre a entrada da casa também é acompanhada por um ritual especial. Os habitantes da casa devem realizar um ritual de purificação, após o qual o homem mais velho da família pede a máscara que proteja todos que viverão sob este teto. A partir deste momento, a máscara é considerada não apenas uma obra de madeira, mas um ser vivo que requer respeito e cuidado. Um dos aspectos mais surpreendentes dessa tradição é o Festival Anual de Renovação de Máscaras, que geralmente é realizado antes do início da estação das chuvas. Durante esta celebração,
todas as máscaras são removidas de seus lugares e carregadas numa procissão solene pela aldeia. Xamãs realizam rituais de recarga da energia protetora das máscaras e os habitantes executam danças e cantos especiais, expressando gratidão aos espíritos protetores. Após o término do festival, as máscaras retornam aos seus lugares, tendo recebido uma nova carga de força espiritual para o próximo ano. Nossa jornada termina na Verde Irlanda, onde antigas tradições celtas de proteção da casa foram preservadas ao longo de milhares de anos, mesmo após a adoção do cristianismo. O elemento central deste sistema é o ritual da soleira e do lar, baseado na crença de que estes dois lugares na casa são fronteiras entre o mundo comum e o mundo dos espíritos. Na antiga cosmologia celta, a soleira da casa era considerada uma zona especial de transição, um lugar onde diferentes realidades se cruzam. É por isso que a proteção da soleira recebia atenção primordial. Ao estabelecer uma nova casa, objetos de ferro eram enterrados sob a soleira, ferraduras, facas, pregos ou símbolos protetores especialmente forjados pelo ferreiro. O ferro era considerado um metal desagradável para fadas e outras criaturas sobrenaturais que, segundo as crenças, não podiam cruzar uma fronteira de ferro. Curiosamente, a posição da ferradura tinha importância fundamental. Se fosse enterrada com as pontas para cima, isso simbolizava uma taça que recolhe sorte. Se com as pontas para baixo, significava que o azar escorria da casa. Em diferentes regiões da Irlanda, preferiam-se diferentes variantes, e isso frequentemente se tornava objeto de acaloradas discussões entre vizinhos de diferentes áreas. Mas não apenas o ferro era usado para proteger a soleira. Em algumas áreas da Irlanda, existia a tradição de enterrar sob a soleira garrafas com uma mistura especial, a chamada garrafa da bruxa. Em tal garrafa, colocavam-se objetos pontiagudos, agulhas, vidro quebrado, espinhos, cabelos e unhas dos habitantes da casa, como representação simbólica de sua essência, ervas com propriedades protetoras, cardo, sorveira, erva de São João e, frequentemente, urina dos moradores. Acreditava-se que esse forte odor afastava criaturas sobrenaturais. A garrafa era selada com cera e enterrada sob a soleira ou incorporada na parede perto da porta de entrada. Arqueólogos, regularmente, encontram tais garrafas durante escavações e restaurações de antigas casas irlandesas, sendo que algumas delas datam dos séculos XVII e XVIII, o que testemunha a longa preservação desta tradição. Um lugar de poder não menos importante era considerado o lar doméstico. O fogo, na tradição celta, era percebido como uma divindade viva, capaz de proteger a casa contra forças malignas. Ao estabelecer uma nova casa, carvões, retirados do lar da casa dos pais ou da morada do membro mais respeitado da comunidade, eram colocados na base do lar. Este ritual simbolizava a continuidade da proteção e bênção, transmitidas de geração em geração. Os antigos irlandeses acreditavam que o fogo no lar nunca deveria se extinguir completamente. À noite, os carvões eram cobertos com cinzas para preservar o calor latente até a manhã. Se o fogo ainda assim se extinguisse, isso era considerado um presságio extremamente ruim, e um ritual especial de sua revivificação era necessário. Não se podia simplesmente acender um novo fogo. Era preciso ir até os vizinhos e pedir carvões do lar deles, sendo que isso deveria ser feito por uma mulher, descalça e com a cabeça descoberta, em sinal de humildade perante o espírito do fogo. Particularmente interessantes são os rituais relacionados ao lar, que eram realizados na véspera de importantes festivais celtas. Por exemplo, na noite de Samhain, o Halloween moderno, todos os fogos na casa eram apagados e então reacendidos a partir da fogueira sagrada comum acendida pelos druidas. Acreditava-se que dessa forma o lar recebia um poder protetor especial para o próximo período de inverno. No lar também se colocavam ervas e materiais protetores especiais. A madeira da sorveira, considerada uma árvore sagrada que protege contra a feitiçaria, era queimada em dias especiais do ano. Folhas de samambaia, coletadas na noite do solstício de verão, eram adicionadas ao fogo para a proteção contra fadas.
Em algumas áreas, existia o costume de periodicamente jogar um punhado de sal no fogo, o que deveria afastar espíritos malignos pelo característico estalo e lampejos de chama. Surpreendentemente, esses rituais antigos não desapareceram completamente, mesmo com a chegada do cristianismo. Eles se transformaram, adquiriram uma nova justificativa religiosa, mas sua essência permaneceu a mesma. Assim, a proteção da soleira com objetos de ferro transformou-se no costume de pendurar uma cruz forjada sobre a porta, e no fogo do lar começaram a jogar ervas e velas abençoadas na igreja. No dia de Santa Brígida, 1º de fevereiro, que substituiu o antigo festival de Imbolc, as mulheres irlandesas ainda hoje tecem cruzes especiais de palha ou junco que penduram sobre a porta de entrada para proteger a casa. Essas tradições se mantiveram especialmente firmes em áreas rurais remotas da Irlanda. Ainda nos anos 1950, etnógrafos registravam casos em que, durante a construção de uma nova casa, os antigos rituais de proteção da soleira e do lar eram observados, embora seus participantes nem sempre pudessem explicar o significado de suas ações. E em algumas famílias irlandesas, até hoje existe a tradição de, ao se mudar para uma nova casa, primeiro levar algo de ferro, por exemplo, um atiçador ou ferradura, e trazer carvões ou cinzas do antigo lar. Todos esses incríveis rituais de proteção da habitação de diferentes partes do mundo nos lembram que uma casa sempre foi e continua sendo algo mais do que apenas uma estrutura física. É um espaço sagrado, um microcosmo que reflete as concepções das pessoas sobre a ordem do mundo, um lugar onde se cruzam dimensões materiais e espirituais. Em cada uma das tradições que examinamos, percebe-se um simbolismo profundo e uma compreensão da casa como um organismo vivo que requer cuidado e proteção especiais. A casa, nessas crenças, não é apenas um conjunto de paredes e um teto sobre a cabeça, mas um sistema complexo de relações entre as pessoas e o mundo circundante, incluindo seus aspectos invisíveis, espirituais. E embora, do ponto de vista da ciência moderna, muitos dos rituais descritos possam parecer superstição, não se pode deixar de notar sua profunda sabedoria psicológica. Esses rituais davam às pessoas um sentimento de controle sobre um mundo imprevisível, criavam uma sensação de segurança e pertencimento. Eles uniam famílias e comunidades em ações conjuntas, voltadas para o bem comum, e transmitiam códigos culturais e valores de geração em geração. O que é ainda mais surpreendente, muitos elementos dessas antigas tradições continuam vivos hoje, mesmo que em forma alterada ou simplificada. Penduramos ferraduras sobre portas, colocamos símbolos e amuletos protetores, realizamos rituais de inauguração e purificação do espaço. Mesmo em nosso mundo de alta tecnologia, sentimos intuitivamente que uma casa é mais do que apenas um lugar para dormir e guardar coisas. Talvez, nesses antigos rituais, haja uma sabedoria que vale a pena preservar. A compreensão da casa como um espaço sagrado, que requer não apenas cuidado físico, mas também espiritual. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais mudam de lugares de residência e perdem a conexão com lugares nativos, esses rituais nos lembram da importância de criar conexões profundas e significativas com o espaço em que vivemos. Independentemente de acreditarmos ou não na eficácia dos antigos rituais protetores, eles nos permitem tocar a sabedoria secular de nossos antepassados, entender melhor a diversidade cultural da humanidade e, talvez, repensar nossa própria atitude em relação à casa como um simples espaço utilitário. Talvez nossas moradias precisem não apenas de fechaduras confiáveis e alarmes, mas também daquele sentimento especial de proteção e santidade que esses antigos rituais criavam. Agradecemos por ter embarcado conosco nesta fascinante jornada pelo mundo de rituais incomuns de proteção da habitação. Esperamos que essas histórias tenham inspirado você a olhar para a sua própria casa com outros olhos e, talvez, criar seus rituais pessoais, preenchendo seu espaço habitacional com significados especiais e energia de proteção, amor e harmonia. No final das contas, independentemente da cultura e época, todos esses rituais são unidos por uma coisa: o esforço humano para criar um espaço seguro e harmonioso para si
e seus entes queridos, protegido de todas as adversidades do mundo circundante. E talvez seja precisamente neste esforço que reside a magia mais forte, a magia de transformar uma estrutura comum em um verdadeiro lar,